Oi pessoal, a gente está aqui na TVE e a gente fez esse trabalho para vocês. Acompanhem as imagens. A Fundação Piratini é gestora das emissoras públicas de televisão e rádio do estado do Rio Grande do Sul, a TVE e a FM Cultura. Sua missão é promover a comunicação democrática que propicia acesso à informação, educação e cultura, estimulando a reflexão crítica da realidade. Além disso, sua programação tem o compromisso de incentivar a participação social, refletindo sua diversidade, expressões e seus anseios. O maior objetivo da Fundação é oferecer à população gaúcha uma comunicação cidadã e de qualidade, mediante a produção de conteúdo adequado ao interesse do público. As duas emissoras contribuem significantemente para a geração de conhecimento, estabelecendo nexos não aparentes da realidade e oferecendo contrapontos à abordagem das emissoras de radiodifusão comerciais. Inaugurada oficialmente em 1974, a TVE atua de acordo com os princípios éticos definidos pela Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais. Esses princípios regem a defesa da TV pública em sua integridade, de ação independente, plural e que valorize a criatividade e a inovação na produção de programas educativos e culturais. Dessa forma, a programação da TV representa uma alternativa qualitativamente relevante para o público telespectador. Seus programas, a maioria deles com mais de 2 décadas de exibição, têm como base a integração, a inclusão social, sendo reconhecidos pela pluralidade, diversidade e a valorização das culturas regionais e da identidade nacional. A emissora, juntamente com a FM Cultura, estão localizadas no bairro Santa Teresa, na antiga sede da TV Piratini, e sua antena de transmissão está no alto do Morro da Polícia. É diferente de ser jornalista numa televisão privada. Numa TV comercial tem grandes diferenças. A gente tem, pelo menos deveria ter uma preocupação maior aqui com a profundidade das matérias, com o tipo de tema que nos move, com o que a gente tem que abordar. Não são as mesmas temáticas que uma TV comercial aborda. A gente não tem o condicionante do anúncio comercial, do anunciante. A gente não tem essa preocupação do anunciante de não poder fazer uma matéria porque o anunciante tal não quer, ou de fazer tal coisa porque o anunciante está mandando. Por outro lado, a gente tem um anunciante que é o governo do estado, e que sim, pauta muita coisa, ou deixa de pautar outras tantas, porque infelizmente a gente ainda não tem um jornalismo totalmente público. A gente tem um jornalismo mais estatal, né? Ainda, ou melhor, mais governamental, ainda com muita ingerência do governo em questão. Olha, eu sempre fui aquelas guriazinhas desinibida. Meu pai tinha uma loja de discos lá em Bagé, daí eu tinha uns 4 anos, eu fiz uma propaganda da loja de discos. E aí eu tinha 11 e fiz na aula de português, fiz lá uma redação. E aí eu falava no Sarney e tal, daí a professora se encantou e publicou no jornal a minha redação e tal, porque era uma redação bem crítica, assim, né? Mas assim, quando eu entrei na faculdade eu não pensava em fazer televisão, né? Eu fiz estágio em assessoria de imprensa, fazia estágio na Gaúcha, adorava, aprendi horrores assim desse timing de notícia e tal. Só que aí abriu o Caras Novas, que eu não sei se ainda existe isso. É um programa de trainee da RBS, né? E era uma coisa concorrida e dava visibilidade tu fazer e tal. Eles selecionavam quem estava no último semestre ou tinha acabado de se formar. E aí, então, tu tá no Caras Novas era um treinamento, né, super importante. E aí eu fiz e me ofereceram uma vaga em Livramento, na TV de Livramento. E aí eu fui, mas eu nunca tinha pensado em fazer televisão. Só que fui gostando, fiquei em Bagé, depois fui para Livramento, depois fui para Bagé, depois vim para Porto Alegre, fiquei 8 anos na TVE. Saí daqui, fui para Brasília, fiquei 6 anos em Brasília. E daí agora é que eu voltei no ano passado, assim. Em Brasília é uma experiência muito boa para qualquer jornalista, assim. É um mundo, tu cobrir Congresso Nacional é uma infinidade de desafios, de aprendizado, de sacações, assim, sabe? Me deu uma experiência tri boa e eu também fiquei 4 anos cobrindo a presidência e aí tem toda uma outra questão, assim,
que daí não é mais jornalismo público, é jornalismo estatal mesmo, né? Eu trabalhava na NBR, que é a TV do governo federal, e na Voz do Brasil, que é o noticiário. Levanta de manhã com fome, com sede, com vontade ou não, e vem pra TV, e aí pega a pauta e vai, né? Faz as matérias, eu entro às 8, a gente tem um jornal que entra no ar às 1h e que é de 1 hora, né? É um jornal longo, então precisa de muita matéria, de matérias grandes, né? O que por um lado é bom, porque a gente pode trabalhar bem as matérias, pode fazer uma matéria maior, não tem aquela coisa de que tem que ser 1 minuto e 15, de que tem que ser 1,5 com cabeça, né? Que nas TVs comerciais tem muito essa imposição do tempo. Ao contrário das TVs comerciais, a gente aqui fica meio na obrigação, tu faz mais de uma matéria por dia, né? Normalmente são 2, exceto quando é uma coisa que toma muito tempo, uma matéria muito longa, a gente faz uma só. Mas normalmente, assim, faz a primeira matéria, marcação de horário, uma sonora, alguma coisa às 8h30, outras 9h30, no máximo 10h30. E aí enquanto tá indo pro local da segunda pauta, tu tá escrevendo no carro, escreve a matéria, grava o off no carro, desce do carro para fazer a segunda matéria, daí o motorista vem, sobe com a fita, já fica em edição essa primeira matéria, enquanto isso a gente está fazendo a segunda, daí o motorista vai, nos pega, a gente volta e fecha a segunda matéria. Tudo bem corrido, né? Bem corrido, bem corrido. Existem emissoras públicas pensadas como públicas, financiadas por um órgão público, né? Tanto a TVE como a TV Cultura de São Paulo, a TVE do Paraná, a TV Brasil, que é o maior exemplo, enfim, isso existe. Elas são formadas assim, mas o jornalismo público, assim, livre de condicionantes governamentais, ele ainda é uma utopia, é algo a ser perseguido, entendeu? Agora, existem diferenças grandes da nossa cobertura para as coberturas das TVs comerciais. Assim, a gente consegue ter uma marca de jornalismo público ainda. Eu acho que sim. A gente não pode desprezar o papel das TVs comerciais, né? Mas qual é a grande questão? Assim, além de um modo próprio de fazer que obedece a uma lógica empresarial, a maneira de tratar os funcionários, que obedece a uma lógica de fábrica, né? Tem a questão do comercial, do anúncio publicitário, né? Eu tenho uma filha de 3 anos, ela senta para ver o Discovery e ela assimila aquelas propagandas como se fosse um desenho animado, né? E aí depois ela vai me pedir a boneca de R$400. Quer dizer, já está formando, com uma criança de 3 anos, ela está sendo formada como consumidora, né? Enquanto que nas TVs públicas não tem essa preocupação. Eu acho que a grande questão, vocês devem ter lido sobre isso, a TV no Brasil, ao contrário de outras economias desenvolvidas, a TV surgiu no Brasil no modelo comercial. Porque ela foi trazida pelo Chateaubriand, pelo Assis, que foi lá, comprou um monte de televisão, distribuiu pela cidade e colocou para todo mundo assistir. Nas TVs, nas grandes economias, as TVs fortes, as TVs nasceram como públicas. A televisão, o produto, a emissora, ela foi primeiro pública. E isso cria uma cultura de 50, de 60 anos de valorização da TV pública, né? Basta ver o que é a BBC e a importância da BBC ou da PBS nos Estados Unidos. Agora tem Netflix, eu não sei como é que está a audiência, mas a TV pública norte-americana era a 2ª ou 3ª maior audiência nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não foi assim que surgiu. Surgiu pela mão do empresariado. E isso na TV pública a gente procura balançar, falar de outros temas que tu não vê em TV comercial, e são vários os temas, né? Toda essa questão das minorias, das grandes lutas, dos movimentos sociais, do feminismo, da luta contra o racismo, debates aprofundados que tu não vê, né? Aqui na TVE a gente tem, por exemplo, um único programa em TV aberta da televisão brasileira que fala sobre cultura negra. Um programa semanal de 30 minutos que fala sobre cultura negra, que valoriza a cultura negra, que debate as grandes questões do negro hoje. Quem anunciaria um programa desses numa TV comercial? Bom,
estão perdendo de anunciar. Por enquanto a gente está fazendo aqui na TVE, não sou eu que faço, mas são colegas incríveis, que têm um reconhecimento incrível, entendeu? A TVE tem que estar aberta para todo mundo ver na sua casa para ajudar na formação do cidadão. Principalmente daquele cidadão que não tem acesso a outros meios, a outras fontes de informação qualificada. Ele tem que ir buscar isso na TV aberta. Então, perderia um pouco o sentido se ela fosse só em canal fechado, né? Muda, tem diferença, sim. A gente tem um texto menos explosivo, a gente tem uma linguagem de câmera um pouco mais tradicional, né? Eu digo no jornalismo, né? Uma preocupação em aprofundar mais os temas nas reportagens, né? Não é aquele sensacionalismo da vizinha daqui de baixo, da Record, cada um com seu cada um. Não estou desmerecendo ali, mas realmente tem diferença na linguagem, sim. Faço reportagens para os 2 telejornais da casa, né, que é o canal aberto, que a gente tem da 1 às 2, e depois o jornal segunda edição, que é das 7h30 às 8h30. São os 2 telejornais. Além disso, a gente tem um programa que chama TVE Repórter, que é, acho que um dos programas mais duradouros, assim, de grandes... É o único programa de grandes reportagens do Rio Grande do Sul em TV aberta. São 30 minutos por semana. A gente fala assim, é o nosso Globo Repórter. Mas é o nosso Globo Repórter muito mais, eu diria, qualificado, porque a pauta é muito mais aberta. E então, quando a gente está fazendo o TVE Repórter, a gente está fora da cobertura do dia a dia, né? E aí é o programa que dá realmente gosto, assim, de fazer. A gente tem programas na casa, a Adriana pode falar melhor para vocês. Tem o Radar, que é para o público jovem, tem o Galpão Nativo, que é para... Mas o telejornalismo, ele é o mais aberto possível, assim, né? E o TVE Repórter é um programa de grandes reportagens para o público em geral. A minha relação com a TV pública, ela se dá porque eu trabalhei lá, eu fui presidente da Fundação Piratini nos 4 últimos anos, mas independente disso, a minha atividade profissional e a minha atividade acadêmica e também política sempre me vincularam às políticas públicas de comunicação. E por essa razão, antes de ser presidente lá, eu fui presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Piratini, que é um órgão gestor, ela abrange a TVE e a Rádio FM Cultura. Esse conselho tenta verificar se a direção está seguindo as normas gerais que estão estabelecidas no estatuto, que está disponível no site da Fundação Piratini e também nas orientações que tem ali expressas, né? Aliás, é Fundação Piratini, ela não se chama mais Fundação Cultural Piratini. Chamar de televisão pública é algo relativamente novo, é algo de 10 anos, 8 anos para cá, por aí. Porque elas nascem como TV educativa, esse tipo de televisão, por isso se chama TVE, ficou o nome TVE, e nascem com o propósito de educar mesmo, de fazer o que seria hoje um EAD, um ensino à distância. Porque elas nascem no período de 60 e poucos na América Latina, de 70 e poucos aqui, numa realidade em que, de fato, o ensino médio estava pouco desenvolvido, que o analfabetismo estava muito acentuado ainda. Então, os governos, especialmente influenciados pelos norte-americanos, apostaram num modelo de educação que se assentava na televisão. Não deu certo, porque precisava de uma retaguarda didático-pedagógica que vocês podem imaginar. Que se podemos imaginar hoje, se no ensino à distância via internet é preciso ter um belo suporte, imaginem via televisão, embora isso possa ser feito. Essa realidade de TV educativa, ela esmurece, perde um pouco o sentido, e durante, pela década de 80, começo da década de 80, quem investiu muito nesse tipo de televisão foi o regime militar, foi a ditadura, melhor dito, e pelo começo da década de 80 já estava evidente que esse modelo não tinha sentido.
E de resto é um modelo que sempre, dependendo exclusivamente do Estado e não podendo fazer publicidade, ele vinha patinando. Então a nossa televisão aqui, ela teve altos e baixos. Ela começa, como vocês sabem, como é sabido, junto à Pontifícia Universidade Católica, apoiada por aquela instituição, e lá permanece, passa por um incêndio e permanece até o momento que a direção da época resolve tomar posse das antigas instalações da fundação da TV Piratini. Daí vem uma confusão até hoje de se chamar, às vezes chama a TVE de TV Piratini, não é, nunca foi. A TV Piratini pertencia ao Chateaubriand, à rede Chateaubriand, e ela fecha as portas quando essa rede aqui no Sul, o país entra em crise, especialmente quando a Rede Globo começa a crescer, né? E também estimulada pelos militares, a Rede Globo, e a TV Piratini fecha as portas. Os dirigentes da TV literalmente invadem aquilo lá, tomam posse, digamos assim, e aquilo era a massa falida do INSS, do INAMS, do INSS, porque a TV faliu e a Previdência Social, os seus institutos assumem aquela chamada massa falida por conta das dívidas. E então os dirigentes da TVE resolvem ocupar aquele prédio lá e fazem isso, e até 2011 aquilo ainda pertencia ao INSS, e hoje pertence à TV Brasil. Nessa época começa a se consolidar a TV Cultura de São Paulo, né? Que é uma televisão, uma enorme tradição, muito forte, que sempre recebeu, agora está em dificuldade, mas sempre recebeu um apoio muito forte do governo paulista. E essa televisão, essa rede, essa TV Cultura, ela começa a desenvolver uma rede pública de televisão. O conceito de TV pública começa a se disseminar, e ela começa então a tentar criar uma rede de emissoras que transmitam o seu conteúdo e que troquem conteúdos. E vem daí a associação da TVE com a TV Cultura. E aí começa a nascer também um germe de uma ideia de TV pública, porque até então isso não existia. Isto é, a TV pública é uma TV que não é privada, portanto, que tem uma direção que é mantida pelo Estado, mas que tem uma participação da sociedade civil através do Conselho Deliberativo, e que não pode fazer comércio, não pode vender publicidade, mas pode obter patrocínio institucional. Isto é, não posso vender uma garrafa de água, mas eu posso, a marca dessa garrafa de água pode dizer eu apoio tal programa. Isso viabiliza um pouco comercialmente essas televisões. E aí no final da década de 90 se cria a Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais, chamada ABPEC. No surgimento da TV Brasil, surge uma rede pública de TV e de rádio, de fato, né? E se consolida um pouco mais o conceito de televisão pública, isto é, uma televisão que não concorre com a TV privada e que também não quer ter uma programação igual à da TV privada. Não é uma TV erudita, não é uma TV de coisas tipicamente culturais, distante da grande audiência. É uma TV que quer ter audiência, é uma TV aberta, mas é uma TV que deseja fazer uma programação diferenciada, de modo geral, uma programação que seja menos denuncista e mais contextualizada, menos explicativa, e que tenha um padrão generalista, assim, que busque atender uma grande audiência, mas que não fique submetida a determinadas modas culturais, determinados períodos culturais, e que tenha, portanto, menos dependência da indústria cultural e dos produtos que precisa vender. Porque quando eu falo em TV pública e no surgimento da TV Brasil, eu estou falando do surgimento de uma linha de financiamento para a TV pública que não existia no país, que graças à associação da Ancine com a EBC, a Agência Nacional do Cinema, passou a ter. E esse é mais ou menos o trajeto contado de um modo assim, mais do ponto de vista das políticas de comunicação, é o trajeto da TVE. Ela tem um grande ganho no período de 2000 a 2004,
quando a gestão se encerra, ela era top de linha, ainda com equipamentos analógicos. E depois, nesse período em que eu fui presidente, de 2011 a 2014, ela também se qualifica de modo extraordinário. O que eu quero dizer de modo extraordinário? Ela passa a ser uma televisão digital. Os equipamentos são comprados, são investidos cerca de 14 milhões de reais e se recupera a rede de retransmissoras. A TVE ela tem a segunda maior rede de retransmissoras do estado, só perde para a RBS. Isso é, de modo geral, a história da TVE. Ela vem sempre enfrentando altos e baixos. Agora, por exemplo, não é só ela, no país quase todo é assim. Agora, por exemplo, acho que ela enfrenta um período de baixa, porque governos que não têm recursos. Ela deve muito a determinados governos e deve bastante a boa parte dos seus funcionários que são dedicados, mas ela carece de um apoio maior da sociedade civil e de uma capacidade maior de buscar recursos fora. A TVE, de modo geral, não tem uma tradição na captação de recursos, porque ela não pode fazer publicidade e porque a sua estrutura não previa isso também. Não havia uma estrutura de marketing, não havia gente especializada para tanto. E ela vai depender sempre do governo do estado. E esse foi o nosso trabalho sobre a TV pública. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente.